Uma das perguntas que mais as pessoas me fazem, né? Esse longo de 30 anos trabalhando com obra, é quanto que eu vou gastar de material para fazer uma calçada, para fazer um muro, para fazer um serviço, né, igual a esse aqui. Então é assim, né, aqui nessa obra que a gente está fazendo aqui, esse bloco é o bloco de 20 por 40 por 12. Desse bloco tem várias medidas, também tem um de 10 por 20 por 40, tem um de 15, tem um de 20. Cada um deles tem uma quantidade de material a ser gastado. Como é que se calcula isso? A cada saco de cimento, a gente faz aqui na minha obra um traço de massa que fala de 3 carrinhos rasos de areia, que no caso seria mais ou menos aí umas 7 latas de areia. 7 latas de areia de 18 litros. E um saco de cimento. Isso vem escrito na embalagem do cimento, a quantidade que é bom para você fazer para sentar o tijolo. Nesse momento a gente não usa nada de aditivo, é só o cimento e a areia. Não usa colocar cal, não usa nada. Mas cada um faz aí do jeito que é necessário. Na minha região, onde eu comecei a trabalhar, usava muita terra, colocava terra um pouquinho na areia para dar liga. Tem pessoas que usam cal, pó de pedra. E você na sua região, o que você coloca para fazer esse tipo de trabalho? E aqui a quantidade que a gente gasta para fazer quantos blocos assentam, né, com um saco de cimento. Esse bloco, nesse sistema de junta, com uma massa regulada, numa altura média, não é uma massa alta, porque a massa alta não adianta, ela tem que ficar para nivelar o bloco, ter uma espessura legal de 1,5 cm para 2 no máximo. O importante é que ele fique bem nivelado. Esse bloco não é um bloco 100% regular, então a massa é um pouco mais grossa. Nesse sistema, a gente assenta 75 blocos, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou fazer de todos os tipos de bloco e quanto você consegue fazer para você calcular aí na sua obra o quanto vai de cimento para você fazer a sua alvenaria, ok? Muito obrigado. Estou fazendo aqui um galpão simples que fala, né? Aí acabou de passar um amigo meu aqui e perguntou por que eu estou usando esse bloco. Eu achei mais interessante usar esse bloco por ele ser um bloco semi-estrutural, que fala, né? Esse bloco de cimento tem estrutural, semi-estrutural e um bloco comum. Esse aqui é um bloco semi-estrutural que fala. Por que semi-estrutural? Porque as paredes são mais largas, mais grossas, e é um bloco mais bem acabado. No caso aqui, né, a gente está usando ele com junta que fala. Não só o bloco encostado no outro. Por que fazer isso? Porque o travamento fica bem melhor. Você tem uma economia muito grande aí na hora de fazer o acabamento final. Pode ter passado gesso liso, cimento cola, pode ter passado copos de reboco, aí a pessoa escolhe. Aí fica uma parede muito bem acabada, certinha, evita aquelas presas, né, que fala. Então vai ficar muito bom aqui. Tem um bloco de pedrisco. Muitos usam nem chapiscar. Só lavar bem lavadinho ele com mangueira mesmo, esperar secar, um jato, né? E já dá o acabamento em cima já também. E o meu amigo perguntou por que eu não fiz colunas. Por que eu não fiz colunas? Porque eu fiz uma base muito bem reforçada e por não ter peso, aqui vai ser coberto com uma telha de amianto. Por não ter peso, então não há necessidade de fazer colunas. A coluna é importante. Nas casas vai ter laje, vai ter uma estrutura mais pesada, isso é importante. Fora isso, não é necessário você pôr coluna. Eu coloco um ferro em cada ponta, né, do galpão, que vem desde o alicerce, e trabalho com ele com cinta de amarração. Chama canaleta. Então isso é muito importante. Você que vai começar a construir, eu estava pensando em construir, quer fazer uma coisa mais simples, essa é uma ótima dica. Assim que a gente termina, né, de fazer a alvenaria, geralmente em cima de portas e janelas é bom fazer uma viguinha. Ou, né, pelo menos colocar uma canaleta. Aqui na minha região a gente usa muito fazer canaleta, não aquela cinta de amarração. Nas casas mais simples, geralmente a casa que tem uma estrutura mais pesada tem que ser feito vigamento, colunas, essas coisas e tudo. Mas uma obra dessa aqui que não vai peso, é uma obra simples, então eu não uso fazer esse tipo de coisa. A gente faz o quê? A cada 2 metros, a gente coloca uma barra de ferro que enche o interior do bloco.
Esse bloco, ele tem 11 centímetros, né? No caso, dá 12 centímetros aqui, ó. Ele dá 12 centímetros de espessura. A canaleta desse bloco, ela é muito fina. Então, o que é que eu faço? Eu uso o bloco cerâmico vermelho. Isso aqui é uma canaleta. Ela vem desse jeito, mas a gente abre ela aqui, quebrando essas duas partes, ela se torna uma canaleta. E dentro dela fica um vão de 9 por 16,5. No caso, 17. Por que que eu uso isso aqui? Porque aqui dentro eu consigo colocar uma ferragem armada, ou uma treliça, ou até umas 2 barras de ferro. Então isso aqui faz com que, aonde tem vão de porta e janela, fique bastante interessante, para você não ter que fazer caixaria. Então você não usa tábua, só mesmo para fazer o escoramento da parte de baixo. E ela, depois de cheia, ela se torna uma viga muito boa. Então é uma dica importante também, que a gente sempre deixa aí nas obras da gente, para facilitar você aí. Trabalha na região, tem, né, um pouco de dificuldade. Geralmente o pessoal usa a canaleta desse bloco, mas a canaleta dele é uma canaleta muito fina. Então não vai ficar o suficiente para dar estrutura onde vai ser aberto. Então essa daqui vem bem a calhar. Bloco de 12, canaletinha de 11. Bloco de 15, canaletinha de 15. Essa canaleta aqui na minha região tem essa desse tamanho, né? Fala. Essa aqui tem 29 por 11 por 19. Então ela vem para ficar do mesmo tamanho do bloco. Então o que acontece? Facilita muito para não ficar nem passando e nem faltando. E você não usar tauba. Então eu acho muito interessante isso. Se na região de vocês não tiver esse tipo de material, então é interessante fazer para esse tipo de bloco uma viquinha mesmo. Colocar uma caixinha de tauba, colocar a ferragem dentro e concretar. Principalmente onde o vão de porta é grande. Aqui eu tenho um vão de porta de 3 metros. Eu vou usar essa canaletinha nesse vão de porta de 3 metros. E assim que estiver pronto eu falo para vocês o resultado final. Qual é a altura que eu devo deixar do pé direito da minha casa? O que é pé direito? As pessoas perguntam, né, pra gente, principalmente assim, não tem muita informação, de qual é a altura do pé direito, né? Pessoal, tô usando luva, que esse bloco aqui realmente é um bloco bem agressivo. Se não usar luva, ele come a palma da mão, come tudo, é terrível. Mas é um bloco muito bom, excelente material. Pessoal, cada região trabalha com uma altura específica. Aqui na minha região a gente trabalha com uma altura de pé direito de 2,80 metros. Acabado, pé direito é da base, que é o alicerce, até a altura da laje. Aqui ainda falta finalizar para dar o pé direito, que a gente precisa de 2,80 metros. A pessoa se coloca mais, 3 metros, mas complica um pouco na hora de colocar um ventilador, colocar uma lâmpada. Então já fica um pouco mais complicado a altura de 3 metros. Na minha região, a gente trabalha com 2,80 metros. Geralmente, quando vai ser feito um forro de gesso rebaixado, uma sanque, né, uma coisa assim, então a pessoa deixa com 3 metros. Mas 2,80 também fica muito bacana, porque o forro de gesso geralmente usa 10 centímetros, no máximo 15 aí, para poder fazer a iluminação, né? Então, é importante lembrar isso, tá bom? Então aqui na minha região, 2,80 metros, fica um pé direito bacana aí. E na sua região? Qual a altura que está acostumado a deixar? Você que é um profissional, deixa nos comentários aí. E se você gostou do conteúdo do nosso vídeo, se inscreva no canal, curte e compartilhe. E dá aquele joinha para dar uma força aí pra gente, ok?